Boa noite, queridos irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar mais uma palavra aos pais. Hoje nós trataremos sobre o tema a amizade no casamento, um tema importante, inclusive, para aqueles que ainda vão casar, tendo em vista que devem saber cultivar a amizade, e aqueles que não têm um relacionamento, mas que desejam casar um dia, que possam saber encontrar alguém para casar, alguém que possa compartilhar a vida. Nós vamos então orar e começaremos o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é santo, justo, fiel e verdadeiro. E nós te louvamos por tudo, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor se mostra sempre o melhor e mais leal, fiel, gracioso e bondoso amigo. De forma que, como o Senhor chamou Abraão de seu amigo, tem também em Cristo Jesus nos tratado como amigos. E nós queremos agradecer por isso. Obrigado, Senhor Deus, por esta graça, e que o Senhor nos dê entendimento para compreender a Tua palavra e aplicar às nossas vidas, para que nós possamos ver as famílias de Teu povo crescerem saudáveis para a Tua glória. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, vamos tratar sobre a amizade. Então, pergunto para você, o que é a amizade? Precisamos saber o que é amizade para podermos tratar sobre a amizade no casamento. Então, o que é amizade? Eu vou conceituar a amizade da seguinte forma. Não é exatamente o que estará no dicionário, em algum léxico, mas eu entendo que a amizade é uma relação desinteresseira de cuidado mútuo entre pessoas afeiçoadas. A amizade, em geral, é tratada como uma afeição entre duas ou mais pessoas. Todavia, pessoas podem ter afeição e não ter exatamente todo aquele conteúdo necessário dela. Então, vamos tratar a amizade como uma relação desinteresseira. Então, não há dentro da amizade uma relação interesseira, não pode ser. Porque aquela relação interesseira, ela é utilitarista. Por que ela é utilitarista? Porque o outro é tratado como um objeto para a satisfação dos interesses particulares. Então, quando uma pessoa se aproxima de você e quer ter alguns benefícios, por exemplo, porque você consegue alcançar algumas vantagens de trabalho, você sabe um pouco mais sobre algum assunto, você conseguiria ajudá-la em algo. Esse relacionamento que visa desde já um interesse particular, ele não é necessariamente uma amizade. Pode ser que você tenha algum tipo de relacionamento com aquela pessoa, mas para que os dois desfrutem de uma amizade verdadeira, tem que ser um relacionamento desinteresseiro. Não pode ser um relacionamento utilitarista. Porque, inclusive, vai ter um momento em que você ou o outro vão precisar, não vão ter algo para dar, e como é que vai ser a relação? Se ela é utilitarista, logo a pessoa que estava usufruindo de uma relação por interesses, ela vai desistir. Mas se a relação ela é desinteresseira, se ela não tem nenhum tipo de interesse em fazer uso do outro para benefício próprio, logo não importará as circunstâncias. A relação se manterá firme, saudável, perdurará por toda a vida, independente da riqueza ou da pobreza, da saúde, da doença, da alegria ou da tristeza, dos erros ou acertos, né, que inclusive são um dos obstáculos maiores para as relações, são as falhas, né, também as diferenças, ou seja, igualdades e diferenças entre as pessoas. Essas coisas todas fazem parte da vida da gente, e para uma amizade ser realmente consolidada e verdadeira, ela precisa ser completamente desinteresseira. Você não pode ter o interesse em usar o outro como utilidade para benefício seu, benefício próprio. Então, volto a dizer, o que é a amizade? A amizade é uma relação desinteresseira, de cuidado mútuo, porque a amizade não é um cuidando do outro. Um cuidando do outro, então um é um tipo de Deus e o outro é o servo,
o adorador daquele. Ou seja, alguém provê e o outro recebe. Então, quando a relação só tem um lado, né, ela é unilateral, então já não é uma amizade, né? Tem que ser uma relação desinteresseira de mútuo cuidado entre as pessoas. Interessante que nós vamos falar de Deus como amigo. E mesmo Deus não precisando de nós, a nossa relação com Deus de amizade, ela também deve ser uma relação desinteresseira, porque o nosso objetivo não é simplesmente esfregar uma lâmpada mágica e dizer, Senhor, estou precisando do Senhor agora. Ah, agora não estou precisando mais não, e aí segue adiante. Muitos cristãos têm tratado Deus como o gênio da lâmpada mágica, mostrando que, por não conhecer o que de fato é a amizade, só vão para Deus quando precisam de alguma coisa. Talvez você já tenha vivido esse tipo de infeliz situação em que pessoas só procuram quando precisam de alguma coisa. Isso não é amizade. A amizade ela tem que ser desinteresseira e o cuidado tem que ser mútuo. Veja que mesmo que eu não possa dar nada para Deus, realmente eu não tenho nada para dar para Deus. Todavia, há um cuidado mútuo. Nós cuidamos, por exemplo, quando o nome de Deus ele é blasfemado, quando a doutrina ela é distorcida, quando pessoas se voltam contra Deus, nós reagimos. Nós reagimos como amigos. Um amigo, quando vê alguém vindo para feri-lo, para machucá-lo, para maltratá-lo, o amigo ele defende. Ele defende, é automático, é algo inevitável. Meu amigo está sendo maltratado, vai lá e defende. Porque, inclusive, é uma questão de justiça, né? Ele está sendo injustiçado e a gente faz a justiça defendendo. Quando Deus é tratado dessa forma, onde as pessoas vão maltratando Deus, digamos assim, nós também reagimos. Sabemos que ele não precisa da gente. Todavia, é a relação de amizade. É uma relação em que nós temos um cuidado mútuo. Deus sempre cuida da gente. E a gente, com muita gratidão, não para comprar Deus, não para dizer, eu fui tão bonzinho. É o espírito natalino, né? De nossos dias é assim. Eu fui bonzinho o ano todo, então Papai Noel tem que me dar presente. E essa é uma relação interesseira. Ou seja, eu só faço as coisas boas para poder conseguir alguma bênção, algum benefício. Não é essa a ideia do cuidado mútuo. Não é essa a ideia da relação. A ideia da relação é fazer o que é bom porque é bom. Porque nós louvamos a Deus? Porque nós glorificamos a Deus? Porque nós agradecemos a Deus? Porque nós procuramos acertar e não errar? Porque nós defendemos quando Deus é vilipendiado? Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos precisando de alguma coisa ou querendo alguma coisa em troca? Não deveria. Ainda que Deus graciosamente disponha para nós de todo tipo de bênção, a ideia não é fazer para ter. Porque quem faz isso é o mercenário. Quem faz isso é o interesseiro. Quem faz isso é o utilitarista. Está sempre tentando manter relações que têm algum proveito. Isso é muito comum na política, infelizmente até eclesiástica. As pessoas se relacionam com aquelas que podem beneficiá-las. Essa não é a relação de amizade. A relação de amizade é uma relação desinteresseira, de cuidado mútuo, em que nós nos achegamos para dar o que é bom, porque simplesmente é bom, e não porque vai receber algo em troca, né? Eu fui bonzinho, Papai Noel vai me dar presente porque eu fui bonzinho. Então, essa relação interesseira não condiz com a amizade. Então, precisamos definir o que é amizade para que a gente possa entender melhor como se aplica a amizade dentro da relação conjugal. Mas antes, obviamente, de nós avançarmos para esse ponto, eu gostaria de ver alguns textos que falam sobre a amizade. Se você tiver com a Bíblia, que é muito bom que esteja, você pode e deve até acompanhar conosco. O primeiro texto é o texto de Jó, capítulo 6, versículo 14. Jó está naquele momento de aflição, ele já está passando por toda aquela aflição. Aqueles amigos dele já estão ali criando certo problema, porque estão tentando encontrar algum defeito nele para justificar todo aquele sofrimento. E então, no capítulo 6, versículo 14, Jó diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Olha que coisa interessante. Ele associa uma verdadeira amizade, em que a compaixão está presente na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do problema, na hora do sofrimento. Ele associa ao temor a Deus.
Ou seja, uma amizade verdadeira que tem compaixão é uma amizade que está em acordo com o temor a Deus. Quando a pessoa abandona a compaixão e trata o outro sem compaixão, trata o outro com intransigência, com intolerância, desprezando o seu sofrimento, como está acontecendo aqui, significa, ele diz assim, é porque abandonou o temor do Todo-Poderoso. Abandonou o temor a Deus, né? Essa é a ideia. Veja, já temos aqui algo sobre a amizade. Provérbios, capítulo 15. E aí nós temos vários textos em Provérbios, capítulo 15, versículo 30. Nos diz assim, Provérbio 15, 30. O olhar do amigo alegra ao coração. O olhar do amigo alegra o coração. Então, o amigo é aquele que realmente a sua presença, o seu olhar, que sempre é compreendido por causa de uma relação profunda em que os dois se conhecem melhor, ele traz alegria. Alegra o coração ver que há um amigo presente. A amizade é uma bênção. A amizade é uma coisa boa. A amizade, de fato, quando a amizade mesmo, né, é uma bênção para nossas vidas. Ele fala que alegra o coração. No capítulo 17, ou seja, passando um pouquinho mais as páginas aí da Bíblia, capítulo 17, versículo 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo. Então veja que a amizade, ela é associada ao amor. Então o amigo é aquele que ama. A amizade não pode estar separada do amor. Um amigo tem que ter amor. Então em todo tempo o amigo ama o amigo. E na angústia, então, quando a pessoa está passando por lutas, problemas, tribulações, quando as coisas não estão boas, quando não tem o dinheiro, não tem a saúde, não tem o que dar, quando a pessoa está naquela situação mais difícil da vida, na angústia se faz o irmão. Ou seja, a amizade verdadeira, ela não só é uma amizade em que o amor está presente em todo o tempo, mas a amizade verdadeira, ele diz que na angústia ela se torna mais profunda, ela se torna mais sólida, ela se torna mais rica, ela se torna mais abençoadora, porque naquele momento em que mais a pessoa precisa é que ela vê que realmente a pessoa que disse seu amigo e ama está naquele momento até pronta para dar de si para ela. Então nasce o irmão a ideia de que o amor se torna mais íntimo, mais profundo. Ele se mostra mais presente na vida de quem está precisando, né, de alguma coisa, de algum auxílio. Provérbios 18, versículo 24. Ele diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Esse é um versículo até meio controverso, até traduções diferentes, né? Parece-nos que a ideia é que ter uma série de pessoas conhecidas, porque a gente, como vê a palavra amigo, né, tenta tratar daquele sentido que a gente está aqui também querendo tratar, de uma relação mais íntima, mais profunda. A gente costuma distinguir o amigo do companheiro, mas nem sempre é assim que as línguas tratam os termos com distinção, tá? Então, mas a ideia seria, a pessoa que tem um monte de amigos, um monte de colegas, são amizades superficiais, são relacionamentos superficiais. É aquele relacionamento de quando você vai para uma festinha, aí tá cheio de amigo. É aquele relacionamento, vai jogar um futebol, tá cheio de amigo. Ou seja, são aquelas amizades superficiais. Na hora que você precisa, nenhum deles vai aparecer, nenhum deles vai chorar junto, nenhum deles vai abrir mão do seu tempo, dos seus interesses, porque são amizades superficiais. Então, a ideia do versículo gira em torno disso. Aí ele diz: mas há amigo mais chegado do que o irmão. Ou seja, amigo de verdade, que ele é mais chegado do que o irmão. A relação é tão profunda que é como se ele fosse mais do que um irmão para aquela pessoa. Veja que a amizade, como nós vimos no Provérbio 17, ela tem o amor sempre associado. E a gente não tem como não fazer uma associação com a amizade de Davi com Jonatas. Não tem, porque a amizade deles verdadeiramente mostrava amor, em que eles estavam se cuidando mutuamente, estavam prontos para abrir mão de si mesmo pelo outro. Eles são um exemplo de uma verdadeira amizade, que é essa amizade que nós estamos vendo nos textos de Provérbios. Provérbios 27,
Provérbios 27, versículo 17. Provérbios 27, capítulo 27, né? Versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É muito interessante esse texto, porque mostra como a amizade ela é abençoadora. O amigo edifica seu amigo, e um vai afiando o outro, como o ferro afia o ferro. Em toda relação de amizade deve haver um crescimento, um afiar da vida de ambos. Deve haver um desenvolvimento. Quando você pensa na amizade, você pensa em pessoas falhas, pecadoras, mas que podem se corrigir, se edificar, se abençoar. Essa deve ser a amizade verdadeira. E é óbvio que a gente não poderia esperar algo diferente de cristãos. Deveriam ser amigos desse jeito e não diferente. Ou seja, nos momentos em que precisa exortar, exorta. No momento em que precisa se alegrar, se alegra. Chorar, chora. E assim por diante. Então, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A amizade, portanto, é uma bênção. Uma bênção. E nós encontramos lá em Isaías, capítulo 41, versículo 8, que é citado por Tiago, capítulo 2, versículo 23, nós encontramos Deus chamando Abraão de seu amigo. Provérbios 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Que coisa bonita. Abraão ser chamado de amigo de Deus. Que privilégio maravilhoso ter Deus como amigo. E, como nós falamos, Tiago, ele faz menção desse chamar Abraão de amigo no capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Pois bem, veja que a amizade, sempre associada ao amor, amor mesmo, por quê? Porque é uma relação desinteresseira, de cuidado mútuo, duas pessoas se cuidando sem interesses, né? Não é uma relação utilitarista. Bom, e quem foi o primeiro amigo do homem? Ou então os primeiros amigos do homem? Nós sabemos, e aí vamos para o capítulo 2 de Gênesis, que Deus fez o homem, certo? Deus fez o homem, diz a palavra do Senhor, no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez o homem. E naquele sexto dia, quem foi o primeiro amigo do homem? Quem foi o primeiro amigo? É claro que o próprio Deus. E a gente vê nas atitudes de Deus para com o homem. Veja que Deus abençoa o homem, ele não recebe nada do homem. Ele não está procurando nada em troca, ele simplesmente abençoa o homem. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Veja que Deus abençoa o homem com todo tipo de bênção. Veja uma amizade. Uma amizade ela é abençoadora. A amizade ela não pode nos levar para mau caminho. Isso, inclusive, é necessário se falar para crianças, adolescentes, jovens, também para adultos, que tantas vezes são levados por emoções, por sentimentos que nem mesmo compreendem, sem perceber que muitas pessoas que passam nas nossas vidas, elas não são amigas. Porque um amigo mesmo, ele não nos traz o que é mal, ele nos traz o que é bom. Ele nos traz aquilo que é o melhor. Então, as relações de amizade devem ser abençoadoras. E Deus só abençoou. O texto de Gênesis nos diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Então, há uma relação entre Deus e o homem. Deus é, de fato, o primeiro amigo do homem. O homem vê em Deus uma relação completamente abençoadora
em que Deus está disposto a abençoar o homem com tudo. É a primeira companhia de Adão. É com quem primeiro Adão conversa. É com quem primeiro Adão se alegra, recebe as bênçãos. É a primeira relação de Adão, é Deus. Veja que Deus é primeiro em tudo na vida humana, em tudo. Ele é o primeiro. Então, nisso inclusive já podemos colocar aqui um parêntese, é que Deus tem que ser realmente o nosso primeiro amigo. Porque inclusive é a amizade com Deus que vai definir as nossas demais amizades. Porque a nossa relação com Deus, ela é baseada em pureza, santidade, amor verdadeiro, a justiça, inclusive a justiça de Jesus. Tudo isso está presente na nossa relação com Deus. E então a nossa relação com Deus vai nortear a nossa forma de se relacionar com as pessoas, as nossas escolhas, inclusive, de pessoas para nós nos relacionarmos. Então Deus é o primeiro amigo, é aquele com quem Adão se relaciona primeiro. E nós podemos ver nessa relação uma série de características da verdadeira amizade. Mas Adão teve, depois do Senhor, um outro amigo. Na verdade, uma amiga, a Eva. O texto nos diz o seguinte. Vamos para Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é que o homem estava só, como se Deus não estivesse presente. Mas é que o homem estava realmente só no que se pode dizer, entre aspas, na sua espécie, né? Ou seja, todas as espécies tinham o seu par, tinha sua companhia, tinha alguém com quem conviver a vida toda. E Adão não tinha. Era o único que realmente era um ser humano. Não havia outro ser humano. Então, Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém para estar com ele, para conviver com ele, alguém para dividir a vida. Observe que quando Deus coloca a Eva na vida do Adão, é para que eles compartilhassem a vida. A ideia não é apenas a procriação, tá certo? Isso é muito importante. O casamento não visa apenas a procriação ou prazer sexual mútuo. Havia ali uma relação de compartilhamento da vida. Eles iriam compartilhar tudo. Eles estariam andando juntos em tudo. Alguém para dividir a vida inteira. Alguém para conversar, alguém para trabalhar junto. Veja que ela seria uma auxiliadora. A auxiliadora é aquela que auxilia. Então significa que ela estaria auxiliando em tudo. Ele estaria, por exemplo, ele estaria cultivando e ela estaria junto a ele cultivando. Ele estaria regando e ela estaria junto a ele regando. Ele estaria andando pelo jardim e ela estaria ao seu lado, compartilhando daquele momento maravilhoso. A ideia de compartilhar, de dividir, de realmente estar presente na sua vida por toda a sua vida. Então nós temos, isso é importante, na vida do homem, duas primeiras amizades, que são bastante determinantes para nós entendermos as relações humanas, como elas devem ter seu grau de prioridade. Deus foi a primeira relação com a qual o Adão, o homem, teve. Ou seja, Deus foi o primeiro amigo de Adão. Primeira relação. E depois disso veio a que se tornará esposa. A mulher que é feita por Deus, dada a Adão, para ser a esposa dele. Mas não é só a esposa no sentido de pensar aqui, é um casal para procriar. Não, é muito mais do que isso. Para dividir a vida, para compartilhar a vida. Então, ele tem uma segunda amizade, e essa segunda amizade é exatamente a esposa Eva. Então, observe que a amizade está intimamente relacionada ao casamento. Foi exatamente a primeira, pensando depois de Deus, a amizade que Adão teve, pensando aqui entre seres humanos, foi com a sua esposa. Não foi com outra pessoa, foi com a sua esposa. Então, quais as virtudes necessárias em uma verdadeira amizade? Que virtudes nós devemos pensar? Claro que você poderá falar mais do que eu estou falando. Eu coloquei 7 aqui. Mas eu sei que você poderia mencionar mais. E que seja, se você até quiser ampliar a lista fazendo um comentário, fique à vontade para isso. Mas vamos aqui apresentar 7
virtudes necessárias em uma verdadeira amizade, que é uma relação desinteresseira de cuidado mútuo entre pessoas, certo? Então, vamos pensar em 7 virtudes. Primeiro, ser verdadeiro. Na amizade é fundamental a questão do ser verdadeiro, ou seja, sempre falar a verdade para o amigo. Talvez você pense assim, falar a verdade, mas é claro que eu tenho que falar a verdade sempre. Bom, aí você vai conversando, vai trocando ideias, e as coisas cotidianas, coisas mais simples, coisas que fazem parte do dia a dia comum, né, da vida de ambos. Tudo bem, vai se falando a verdade, se contando tudo, mas chega um momento em que você percebe que precisa chamar a atenção do amigo por causa de algum defeito, corrigir a pessoa por causa de algum erro, mostrar um problema, contar até, quem sabe, uma falha sua, seu defeito, seu erro, e você precisa confessar. Aí naquele momento é que você vê que essa palavra, ser verdadeiro, essa expressão, se torna bem mais difícil. Porque você chega na igreja, todo mundo está sorrindo. Então, é fácil a gente conviver desse jeito, quando tudo está bem, é muito fácil. Mas quer ver uma coisa bem simples? Você vai comer no restaurante com seus amigos. E de repente, comendo, ou após a refeição, fica uma sujeirinha nos seus dentes. Tá lá um alface pregado no dente. Coisa séria. Então, todo mundo vê. Quem tem coragem de dizer assim, olha, tem um alface no seu dente? Naquele momento, todo mundo quer dizer, todo mundo está perturbado, agoniado, todo mundo está tentando descobrir como mostrar aquilo dali. Mas não há coragem. Uma coisa tão simples, né? Poxa, qual é a dificuldade de dizer assim, fulano, tem um alface aqui no teu dente. Mas a pessoa fica perturbada. E se for uma coisa mais constrangedora, seja lá qual for, alguma coisa que a pessoa percebeu em você e que é meio constrangedora, aí é que a dificuldade aumenta mais ainda. Aí a pessoa fica com mais receio de falar, porque não quer ofender, não quer machucar. Então, veja que isso mostra que ser verdadeiro, que é necessário, também não é tão fácil em nossa sociedade. Porque nossa sociedade se acostumou com relações superficiais. O importante é que todo mundo esteja bem. Tá tudo bem, tudo bem. Então ninguém quer saber a verdade sobre o outro. E já se experimentou tantas vezes que falar a verdade, por as pessoas não estarem interessadas nela, nem muito menos preocupadas com ela, terminam reagindo de forma negativa. Pessoas terminam brigando, se aborrecendo, só porque foi dita a verdade. Ninguém queria machucar, falou-se apenas a verdade. E as pessoas se sentem ofendidas. Então, uma sociedade em que a verdade ela foi expurgada, foi tirada do seu meio, em que a mentira é a base da nossa sociedade atual, então as relações elas estão muito fragilizadas e há muita dificuldade de se ter verdadeiras amizades. Porque uma das virtudes fundamentais de uma verdadeira amizade é ser verdadeiro. Inclusive quando precisar falar coisas duras. Assim, meu, é claro que eu amo você, mas olha, isso aqui não tá bom. Porque é exatamente naquele momento em que a pessoa precisa ser corrigida, precisa ser conduzida ao que é bom, é que a gente mostra que a relação de amizade ela é real. Ela é real. E é naquele momento que a gente percebe que as pessoas ainda não estão vivenciando uma relação de amizade verdadeira. Porque ela apenas consegue ser desfrutada dos momentos bons da vida e não nos momentos ruins. Como é difícil a gente ver as pessoas se relacionando dentro dessa verdade em todo o tempo. Em segundo lugar, uma segunda virtude, ser fiel. Ou seja, estar ao lado, mesmo nos momentos mais difíceis do amigo. O ser fiel o tempo todo. Eu estou aqui do seu lado. Olha, tem defeitos, tem dificuldades, tem problemas, tribulações, mas a pessoa está do lado. Ela não deixa, ela não abandona. Ela está sempre lado a lado, mesmo nos momentos ruins, difíceis, nas falhas. Essa é uma característica do amigo. O amigo ele é verdadeiro, mas ele é fiel. Ou seja, ele está sempre presente. Ele está sempre ao lado. Ele está sempre ali. Essa é uma amizade. Isso é importante. E aí, é claro, tudo isso que estamos falando, vá refletindo, vá pensando,
para que você mesmo vá aplicando a sua vida. Mesmo que estejamos falando de relacionamento conjugal, amizade no relacionamento conjugal, não devemos deixar de lado essas virtudes em todas as nossas relações de amizade, porque elas são, de fato, base para toda amizade verdadeira. Ser bondoso, ou seja, ter satisfação e, claro, praticar isso em fazer coisas boas para o amigo. O amigo ele é bondoso, ele quer que tudo de bom aconteça, é o ser benigno, mas ele pratica isso, então ele é bondoso. Ele está sempre pronto para abençoar, para dar o que é bom. Ele é alguém que tem satisfação em fazer o que é bom para o amigo. Ser paciente, ou seja, saber suportar as falhas, defeitos, aqueles que pisou no meu pé, pisou no meu pé, fez o que eu não gostei, falou o que eu não gostei, as falhas, as diferenças, porque nós não somos iguais, de repente, vamos sair para lanchar, eu quero cachorro quente, não, eu quero hambúrguer, não, eu quero batata frita, não, eu quero não sei o quê, e aí, a gente vai para onde? Não, mas só vou se for para cá, não, só vou se for para lá. Então, temos diferenças. Ser paciente diante das falhas, das diferenças e das limitações. Talvez você consiga fazer algo que um amigo não consiga. Então é preciso ter paciência diante das falhas, das diferenças e das limitações. Sem paciência na relação de amizade, fica bem complicado, porque aí você vai ficar procurando um amigo que seja exatamente igual. Eu quero um cônjuge que seja exatamente igual a mim. Eu quero um amigo que seja exatamente igual a mim. Então, meu filho, vai ficar sozinho a vida toda. Porque, graças a Deus, não tem ninguém igual a você. Por que não tem ninguém igual a você? Porque você, inclusive, tem um monte de defeitos e que imagina que todo mundo tivesse que aturar dois de você. Pelo amor, né? Não dá. Então, nós somos diferentes. E, portanto, nós temos dificuldades em nossas relações com as diferenças também. É claro que mais difícil ainda é lidar com as falhas, né? As falhas tornam mais difícil as relações. Mas nós somos pecadores, e aí vai fazer o quê? Tem que ter paciência. Mas também tem que ser misericordioso. Ou seja, saber perdoar os pecados do amigo, principalmente cometidos dentro da relação. É claro que você diz assim, o teu amigo chega para você e diz assim, eu fiz isso de errado. Tá, você não foi o alvo, não foi você que sofreu o dano, e então você diz, não, mas tá tudo bem, eu não preciso perdoar, não foi comigo, né? Mas tá perdoado, você não liga. Só que quando a pessoa comete um erro com você, né? A falha com você, fez uma coisa que você não gostou. Então aí a misericórdia de verdade entra em ação. Em perdoar as falhas do amigo, perdoar os erros, os defeitos. Sabe, inclusive lembrando da parábola do credor incompassivo, lembra? Em que ele devia muito mais a um senhor e um amigo dele devia muito menos. Mas em vez de ele perdoar como foi perdoado, ele terminou tratando com rigor aquele que lhe devia, quando ele devia muito mais ao senhor, que era superior a ele, e recebeu o perdão gracioso. Lembra sempre da parábola do credor incompassivo. Então, ser misericordioso é o quê? É saber perdoar os pecados do amigo. É saber perdoar quando alguém falha com você, principalmente nessa relação com você. Ser abnegado, ou seja, ter disposição de abrir mão de si mesmo para favorecer o amigo. Aquele momento que eu falei, né? Você vai sair para lanchar e cada um quer fazer uma coisa. Se for você e o cônjuge, né? Cada um tem um interesse. Dia de família, dia do casal sair. Então, cada um quer sair para um lugar. Vamos para a pizzaria? O outro diz assim, não, eu queria ir para uma lancheria, eu queria ir para comer X, ou seja lá qual for a opção. Então, são interesses diferentes. Natural, não há problema nisso, somos pessoas diferentes, não há nenhum pecado em ser diferente, nada de mal nisso, mas um desafio surge. Qual é o desafio que surge? O amor abnegado. Aquela relação desinteresseira de cuidado mútuo, que é a amizade, vai se manifestar também nesse ser abnegado. Ou seja, naquele momento, abrir mão de si para ceder ao outro.
Você queria ir lá? Então vamos para lá. Ou seja, aquela disposição de fazer o que é melhor para o outro, que também tem uma relação com o ser bondoso, né? Ainda que o ser bondoso se manifeste em atitudes de bondade diversas. Mas ser abnegado, negar a si mesmo, negar a si mesmo. É o que a gente poderia chamar de ceder, né? Olha, alguém tem que ceder nesse momento. É o ser abnegado. E sétima virtude que nós colocamos aqui é o ser zeloso. O zeloso é o cuidadoso. Não é o ciumento, tá? Não confunda. O ciumento é aquele que fica vendo chifre e cabeça de cavalo. Então, o ciumento, ele tem medo de perder. Ciúmes é insegurança, ciúmes pode ser possessão, ser possessivo demais. O ciúmes pode ser um medo, o ciúmes falta de confiança. O ciúmes tem a ver com uma série de defeitos, viu? De pecados, inclusive. Um deles, inclusive, é a falta de confiança. Então a relação não está boa. Porque se confiasse, né? Então o ciúmes não é o zelo. O zelo é o cuidado. Então, ser cuidadoso com a relação, cultivando-a para querer ser saudável. Ser cuidadoso é você estar cuidando. Cuidando do que precisa, do que é necessário, alimentando a relação. É o ser cuidadoso. É o estar vendo se precisa de alguma coisa, quais são as necessidades, o que pode fazer para melhorar. Isso é o zeloso, é o cuidadoso. É aquele que se preocupa com o bem-estar alheio. É o que quer que tudo esteja bem. Não é o ciumento, tá? São coisas distintas. Então, 7 virtudes colocamos aqui para a amizade realmente ser uma amizade verdadeira. Ser verdadeiro, ser fiel, ser bondoso, ser paciente, ser misericordioso, ser abnegado e ser zeloso. Você pode ter outras, e se você quiser, coloque então no comentário outras virtudes que você entende que devem estar presentes na relação de a verdadeira amizade. Mas vamos tratar essas aqui por hoje, tá certo? Então, o que nós queremos? É mostrar que no casamento a amizade ela é necessária. Porque, inclusive, quando Deus fez Adão e deu a mulher a Adão, né? Porque Deus fez Adão, já manteve ali uma relação de amizade com ele, mas deu a Adão algo mais, deu a Adão a mulher para que ele pudesse ter uma relação de companheirismo, não só, como dissemos, de procriação, mas de companheirismo, uma relação para a vida toda, de amizade. Deu a Eva para o Adão, a mulher, para que ele pudesse andar com ela, se alegrar com ela. Então a amizade ela é fundamental dentro da relação conjugal. É muito importante porque o casamento é um compartilhar da vida inteira. Vocês lembram do que diz Eclesiastes? Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Veja, auxílio. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Observe a bênção da amizade. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E aí o benefício da amizade no casamento, né, no relacionamento, mais ainda se torna visível. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Um defendendo o outro, o zelo, o cuidado. Veja que a amizade, realmente, dentro da relação conjugal, ela é uma bênção. Porque o casamento é um compartilhar da vida toda, de uma vida inteira. E aí eu preciso dizer isso para você. Se você é solteiro, case com um amigo ou amiga, né? Obviamente, se você é uma menina, case com um amigo. Se é um rapaz, case com uma amiga. Case com uma pessoa com quem você está se relacionando como um amigo ou como uma amiga. Essa deve ser a relação. As pessoas estão muito preocupadas com o namoro, que se tornou basicamente um pré-casamento. Aquele experimentar, é o test drive. O namoro é praticamente um test drive. Mas não existe esse test drive na Bíblia. Todavia, é muito proveitoso que antes do casamento, jovens possam se conhecer. Quando isso se pensa dentro de uma relação eclesiástica, acontece naturalmente. Por quê? Vamos lá. Encontro de jovens. Estão os meninos e as meninas.
Culto, estão os meninos e as meninas. Escola dominical, estão os meninos e as meninas. Reunião de oração, estão os meninos e as meninas. E assim por diante. Ou seja, observe que meninos e meninas, quando estão andando firmemente e intimamente com a igreja, eles estarão também cultivando relações de amizade dentro deste âmbito eclesiástico. E é nesse cultivar amizades verdadeiras entre meninos e meninas que sairão casamentos com os melhores amigos. Ou seja, o rapaz que tem aquela menina como a melhor amiga se casou com ela. O outro também, que tinha uma outra menina como melhor amiga, se casou com ela. Aquela moça que tinha um outro rapaz como melhor amigo se casou com ele. E assim, eu digo, case com a melhor amiga ou com o melhor amigo. Case com aquela pessoa com quem você já está cultivando uma relação de amizade. Porque isso é fundamental dentro do casamento. O cultivar a relação de amizade. Observe que isso fica mais claro quando a gente pensa na velhice. Nós vamos envelhecendo. A menos que morra antes, você vai envelhecer. Não tem outro jeito. Ou só se Jesus voltar antes. Portanto, vai acontecer uma série de questões naturais. Aquele ímpeto, por exemplo, sexual vai diminuindo até, talvez, em algumas pessoas desaparecerem. Não sei se isso desaparece em todas, mas pelo menos vai diminuindo significativamente. Logo, se em algum momento na juventude foi isso que motivou o casamento, já não será mais aquilo que estará despertando relações na velhice. Então, quando os dois estiverem velhinhos, o que realmente estará sendo desfrutado dentro da relação conjugal? A amizade. Aquela amizade que foi cultivada desde o início e durante o decurso do casamento foi alimentada, é quem trará na velhice dias de muita alegria. Talvez alguns digam assim, a velhice é só canseira e enfado, é só chatice, não tem o que fazer. Observe que isso tem a ver com uma velhice em que não houve um cultivar de verdadeiras amizades no decurso da vida, principalmente dentro da relação conjugal. Porque a amizade ela não tem idade. Talvez você diga assim, eu não jogo mais futebol, tudo bem. Mas há tantas outras coisas que se pode fazer, principalmente quando você tem um amigo ou uma amiga de verdade do seu lado, em que você pode viajar, você pode passear, você pode ir à praia e ir ao campo, você pode, junto nessa relação eclesiástica, estar se alegrando no Senhor, trocar muitos assuntos, conversas, ler bons livros, assistir bons filmes, rir de muitas coisas, coisas que se pode fazer em qualquer idade e que na terceira idade estará também presente. Observe como a amizade é importante. A amizade faz uma pessoa não só viver bem, porque tem alguém que alegra o coração ao seu lado, que edifica, que é uma bênção, mas também traz à pessoa um final feliz. Ou seja, chegar na velhice e poder desfrutar dos seus últimos dias de vida com a pessoa que realmente é a sua amiga, seu amigo, que estará até o fim ao seu lado. Não estará solitário, nem muito menos convivendo com o inimigo, não estará vivendo uma vida apática, não estará desfrutando apenas dos seus últimos dias de dores e enfados, porque a vida não lhe tem gosto mais algum. Então, a amizade ela é uma bênção para, inclusive, nós envelhecermos com alegria, de forma saudável e podermos ter os nossos últimos dias bem, dizer assim, puxa, que dias maravilhosos foram esses últimos dias. A amizade, então, é uma bênção. Como cultivar a amizade conjugal? Então, o último ponto é como cultivar a amizade conjugal. Como nós falamos, a amizade ela não se restringe à relação conjugal. Todavia, é dentro do casamento que ela mais se torna importante, né? Mais íntima, inclusive, mais importante, porque é um compartilhar da vida toda. Com um amigo, você tem uma amiga, em que você conversa de vez em quando, você sai, você troca ideias, você vai à igreja, e assim por diante, você terá momentos juntos e compartilharão parte da vida. Mas com o cônjuge, você estará todos os dias. Você dividirá
planos, sonhos, ideias e assim por diante. Então, você estará convivendo, eu vou abrir aspas, né, obviamente, 24 horas com aquela pessoa. Você estará compartilhando uma vida inteira. Não é apenas alguns momentos da vida. E, inclusive, tudo que se faz dentro da relação conjugal tem implicações maiores para a nossa vida. Afinal das contas, você está debaixo do mesmo teto, né? Então, se a pessoa simplesmente não se importa com o que você gosta de comer e todo dia faz uma refeição que ela gosta, mas que você não se preocupa se você gosta, fará com que você coma todos os dias alguma coisa que você não tem tanto apreço, mas é obrigado a comer porque ela faz aquilo que ela gosta e não o que você gosta. É um exemplo. Então, ou seja, as implicações da amizade conjugal são muito maiores, né? Estão bem presentes no dia a dia. Então, como é importante o cultivar dessa amizade conjugal? Então, primeiro ponto aqui. É preciso haver consciência e interesse de ambas as partes. A amizade conjugal precisa que realmente ambos queiram. Não se faz amigo sozinho. Ah, eu quero ser tanto amigo dela, mas ela não quer. Ah, eu quero tanto ser amigo dele, mas ele não quer. Não se faz amigo sozinho. É preciso falar para o casal. Os dois têm que querer ser amigo. Os dois têm que ter essa consciência. É fundamental cultivarmos uma relação de amizade. É preciso que realmente os dois. Veja que é uma bênção vocês terem pessoas para ajudar. Não despreze a bênção de ter um pastor para cuidar de você, para dizer para você e seu cônjuge as coisas importantes que vocês precisam ouvir, as bênçãos que vocês precisam aprender para vivenciar melhor a vida. Porque há muitas pessoas que têm necessidades, que precisam de ajuda, que gostariam de que alguém dissesse algo dentro da sua relação conjugal e não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém que possa ajudar. Inclusive, isso acontece até dentro do colegiado pastoral, porque infelizmente o pastor dificilmente encontra outro pastor que tenha interesse de estar abençoando. Infelizmente, essa é uma realidade. O pastor ele é solitário. Virou muito mais um concorrente, porque é mais fácil encontrar pastores para concorrer para ver quem pastoreia a igreja, do que pastores para dizer assim, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? Precisa de ajuda? É muito difícil. Então, é muito bom você ter alguém que tenha interesse de dizer para você e seu cônjuge, vocês precisam e podem mudar, melhorar, vamos fazer desse jeito, vamos caminhar por aqui, é uma bênção. Por quê? Porque é fundamental que para que haja uma amizade entre o casal, que os dois tenham essa consciência. É muito importante que os dois saibam que é importante ter amigos, ser amigo dentro do casamento. Então, essa consciência precisa estar em você. Você já despertou essa consciência, isso é importante. Caso contrário, você vai viver como se isso não tivesse importância alguma, ou o seu cônjuge. Então, converse sobre isso, procure alguém que te ajude, peça auxílio, caminhe nessa direção, para que vocês dois possam refletir sobre os demais pontos. Nós vamos tratar, então, como nós vamos cuidar. Mas se os dois não estiverem conscientes, aí as coisas vão sempre esbarrando em um problema aqui, um problema ali, porque um está fazendo de tudo, o outro não está nem aí. Um está se esforçando, o outro não se importa. Um quer a amizade sólida, o outro basta conviver no mesmo ambiente que está muito bom. Então, assim, fica difícil. Portanto, é preciso que os dois escutem, que isso seja levado a ambos, para que a amizade seja realmente confirmada e solidificada. Certo? Então é preciso haver consciência e interesse de ambas as partes, os dois. Segundo, o principal elemento prático da amizade é o diálogo. Esse é o ponto fundamental. A amizade ela está bem solidificada dentro do diálogo, certo? É o principal elemento prático da amizade, é o diálogo. Veja que a amizade o diálogo é a parte mais íntima da amizade. Talvez você pense assim, mas o casal ele tem coisas muito mais íntimas. Não. Pessoas procuram mulheres por aí para ter relação e com as quais nunca terão amizade. Nunca compartilharão a vida. Então, a amizade, ela se faz em diálogo. A intimidade, ela se faz em diálogo. O diálogo é o elemento mais importante. O diálogo é o elemento mais importante.
Então, o principal elemento prático da amizade é o diálogo. Compartilhe sentimentos. Diálogo, diálogo. Então é para falar, fala. Se você ficar calado, ninguém vai falar por telepatia, né? Tentando aqui, ninguém aqui é telepata. Então, ninguém vai falar por telepatia. Preciso botar para fora. Bote o quê? Bote sentimentos. Fale de seus medos, lutas internas. Fale até de ciúmes. É uma coisa interessante, eu fico observando isso nos casais. Chega a mulher, às vezes, com uma roupa não está muito adequada. Ela exagerou, não percebeu que não foi sensata na escolha da roupa. Algum decote não está interessante. O marido ao lado, morrendo de ciúmes por causa de como a mulher está vestida, fica vigiando. Ele fica como um guarda na torre de vigia, olhando para todos os homens que estão perto da mulher. Então ele fica olhando para todos eles como quem diz assim, olhou para ela, eu pego você. Então ele não... Por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem coragem de dizer para ela, minha esposa, essa roupa não está boa. Isso provoca ciúmes em mim. Isso provoca um mal-estar. Eu vou sair com você com essa roupa e vou passar o dia todo, ou o momento todo, perturbado por ver que ela não está adequada. Ela está provocante. Ela então me provoca também ciúmes. E aí o homem fica inquieto. Ele não consegue dizer nada para ela, mas o olhar dele mostra para todos os outros que ele está perturbado com o que está acontecendo. Isso não é incomum. Vejo isso com certa frequência. E aí mostra um problema. Não está sendo colocado para fora aquilo que sente. Diálogo é colocar também sentimentos. Diga a verdade. Tem coisas que eu ainda tenho dificuldade. Tem pessoas que têm excesso de ciúmes. Então, diga, olha, infelizmente eu sou muito ciumento, mas eu sei que está errado, eu preciso melhorar, eu preciso me corrigir, mas eu quero ajuda. Coloca os sentimentos para fora, coloca a verdade para fora. Inclusive as fraquezas. É o compartilhar de sentimentos em geral. Compartilhe. Para que o outro conheça. Porque ter fraquezas, medos, sentimentos que não são bons, inclusive, não é um sinônimo de que aquela pessoa então nem serve. Não. Porque todo mundo é pecador. Só que uns escondem melhor do que os outros os seus defeitos. Uns fingem que não têm. Outros se sentem mais à vontade em humildemente compartilhar. Então, não considere que isso é ruim. Eu mostrei fraqueza, então ela nem vai me querer mais. Se mostrar fraqueza, mostrar falhas e defeitos faz com que o outro não queira mais, então é porque o outro está com um problema sério. É incapaz de perceber que tem tantos defeitos e falhas quanto você. Então, calma. Compartilhe sentimentos. Não é para cultivar a amizade? Compartilhe sentimentos. Compartilhe o que você realmente sente. Compartilhe pensamentos. Pensamentos, sonhos, vontades, planos, ideias. Compartilhe. É claro que vocês não vão concordar, como nós já falamos, em tudo. Mas você pode compartilhar, contar as suas ideias. E os dois compartilhando vão concordar, vão discordar, vão abrir mão, mas vão saber o que o outro pensa. Compartilhe seus pensamentos, seus sonhos, vontades, planos e ideias. Compartilhe conhecimentos. E aí, nesse compartilhar conhecimentos, acontece uma edificação mútua por causa da troca de conhecimento. Afinal, veja, um fez um curso, outro fez outro curso. Um frequentou um ambiente, outro frequentou outro. Um tem interesse em certo conhecimento, o outro em outro. E quando eles trocam conhecimento, há uma troca também, portanto, de aprendizado. Então há uma edificação mútua. E aí essa troca de conhecimento termina abençoando ambas as partes. Compartilhe experiências. Experiência da casa, né? Como é a sua relação com a casa, com o trabalho, com outras relações. Compartilhe experiências. Porque tudo isso faz com que tanto ambos se conheçam, quanto também possam aprender algo, como possam também se ajudar. Porque nesse compartilhar de tudo, surgem desabafos, mas também surgem orientações, auxílios, e surgem oportunidades para um abençoar o outro. Então, o principal elemento prático da amizade é o diálogo. Terceiro, a cumplicidade mostrará para ambos que estão juntos na caminhada. Sejam cúmplices. Olha, nós estamos indo por aqui, então vamos juntos. Deu errado, problema para os dois.
Deu certo, beleza, bom para os dois. Então, cumplicidade. 4. Estar disposto a ceder em suas vontades, gostos e preferências para o outro. Ou seja, são diferentes, então estejam dispostos a ceder. Aquilo que nós falamos antes sobre virtudes, né? O ser abnegado. Esteja disposto a ceder. Um gosta de uma coisa, outro de outra. Esteja disposto a abrir mão. Abrir mão. Abrir mão do que você gostaria. Abrir mão das suas vontades. 5. Compartilhar todos os momentos da vida da importância mútua aos cônjuges. Ou seja, quando compartilham tudo, as alegrias e as tristezas, os pensamentos e assim por diante, faz com que o outro seja importante. Ele está compartilhando. E aí os dois estão dividindo. E aí um fica se sentindo importante para o outro, porque estão compartilhando daquilo que eles têm para o outro e o outro está valorizando, está ouvindo. Claro que se houver uma necessidade de correção, que seja verdadeiro e se faça. Mas o compartilhar de tudo faz com que os dois se sintam valorizados. Ou seja, não guarde para si a sua vida. Não se feche. Porque a relação de amizade exige uma constante troca de ideias, de pensamentos, um diálogo e assim um compartilhar. 6. Para cultivar a amizade, é indispensável separar tempo um para o outro. É claro que vai ter que ter tempo. Se nunca tiver tempo, se estiver sempre ocupado com outras coisas, como vão dialogar? É claro que não. Como vão compartilhar? É claro que não. Como vão ter momentos para dividir a vida? Observe que a sociedade atual, que aderiu ao modelo da Revolução Industrial, trouxe um sério problema para a família. Infelizmente as pessoas não percebem. É que a família pós-Revolução Industrial é uma família totalmente dividida. O marido está numa empresa, a mulher está na outra empresa, os filhos estão numa escola de tempo integral, eles se encontram à noite, quando se encontram, conversam 1 hora, talvez, porque aí um já liga a televisão, porque já está acostumado a viver sozinho, liga a televisão para assistir esporte, a outra vai para a cozinha ou vai assistir novela no quarto, o filho está no computador no quarto dele, e a família basicamente não se comunica, então não há uma relação, não há amizade nessa família, apenas o dividir de um teto. E isso foi muito nocivo porque fragilizou a sociedade, porque a sociedade ela é fundamentada na família. A família é o núcleo básico da sociedade. Já que a família é o núcleo básico da sociedade, ela precisa ser forte para a sociedade ser forte. Por isso que Satanás ataca tão fortemente a família, porque destruindo a família, ele destrói a sociedade inteira. E é exatamente o que está acontecendo e as pessoas não percebem. Ou seja, não é só o destruir uma família, uma vida, é uma sociedade inteira que tem implicações a partir disso. Então, cultive a amizade dando tempo, né? Tempo para que possam conviver. 7. A amizade exige sinceridade, ou seja, coragem para falar e ouvir, mesmo quando for desagradável. Então, não é só falar, mas eu falei a verdade, sabe? Mas você também está disposto a ouvir a verdade? Às vezes a pessoa está disposta a falar a verdade, mas não está disposta a ouvir. É preciso que ambos tenham esse compromisso. Quando precisar falar a verdade que não for agradável, vamos estar dispostos a um falar e o outro ouvir, para que seja para a edificação da relação de ambos e assim para que eles possam ser bênção um para o outro. Portanto, a amizade precisa ser cultivada dentro do casamento. Cultive. Procure, então, ter uma relação que é abençoadora. Lembre-se que os dias da velhice vão chegar. E ali a amizade vai fazer uma grande diferença na sua vida. Lembre-se disso. Então, cultive a amizade no casamento. Tenha consciência e interesse a partir de hoje. E comece a procurar todos os elementos que são importantes. E busque no Senhor as virtudes necessárias para que você realmente tenha uma relação de amizade, principalmente com o cônjuge, mas também com outras pessoas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por este momento no qual nós podemos meditar sobre este assunto importante, casamento e a amizade relacionada a ele. Que o Senhor abençoe o teu povo, fazendo com que as famílias sejam saudáveis, para que, inclusive, possamos consolidar uma sociedade forte e saudável. Abençoa-nos assim com tua graça e tudo isso nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos
uma boa noite e uma boa semana.